Bahia, 1 para a equipe do Barcelona de Ilhéus. Eu estava lá no pós-jogo do Tricolor 1, já estou ao vivo aqui novamente na Gol TV, aqui a gente vai se estender um pouco mais, porque a gente precisa falar o que foi esse triunfo do Bahia contra o Barcelona, cara. Eu particularmente entrei em campo, ó, eu particularmente imaginei, entrei em campo, ó, já estou me colocando em campo. Eu particularmente imaginei, meus amigos, que o Bahia fosse entrar em campo hoje mais lento, né, que seria um Bahia, de alguma forma, ainda voltando, com freio de mão puxado. Essa foi a sensação que eu tive. Isso foi o que eu imaginei que seria. Longe disso, desde os primeiros minutos, o Bahia mostrou para todo mundo ao que veio. Desde os primeiros minutos, a gente percebeu que o Bahia estava querendo o jogo, que não ia jogar com o freio de mão puxado. Há muito tempo, assisto um jogo de futebol que eu fico feliz em estar vendo o jogo dele. Sabe, eu estava feliz em ver o jogo. Futebol bem jogado, troca de passes, triangulações, tabelas, a jogada acontecendo sempre lá do lado direito, às vezes terminando também do lado esquerdo. Foi muito maneiro a gente ver o Ademir, juntamente com o Gilberto, pelo lado direito, criando possibilidades e a bola sendo finalizada ao gol pelo Luciano Juba na esquerda. Então, assim, hoje não tivemos um público grandioso em Salvador, verdade, mas quem foi lá na Fonte Nova foi presenteado com uma atuação sensacional. Eu vou falar sobre o William José, eu vou falar sobre o Ronaldo, mas só que seria injusto da minha parte iniciar essa análise com os erros depois de uma atuação tão boa quanto essa. Seria, eu seria, como eu posso dizer, injusta mesmo, eu seria injusto com a atuação, eu seria injusto com o que aconteceu, eu seria injusto com o placar, eu seria injusto com tudo que rodeou esse jogo se eu iniciasse a minha explanação hoje falando meramente dos erros cometidos, que foram poucos, graves, mas poucos erros. Então eu prefiro começar falando da contundência, da questão física. O time pareceu muito bem fisicamente, contra uma equipe que, evidentemente, aqui eu não sou maluco, eu não sou hipócrita, eu sei que é o Barcelona de Ilhéus, eu sei que é o Barcelona, sabe? Mas tem time grande aí que tá se complicando em campeonato estadual, porra. Porque não tá conseguindo ganhar do pequeno. O pequeno volta antes, fica melhor preparado aí fisicamente. Então, assim, tem time se complicando no campeonato estadual. E o Bahia tá amassando. O Bahia amassou com sub-17, com sub-20, com time mesclado, e agora ele botou... Fala pra mim que esse time do Bahia é ruim, pô. Fala pra mim. Quero ver quem vai ter coragem de falar pra mim que esse time do Bahia é ruim, pô. Não é ruim, porra. Esse time do Bahia é bom. Mas como qualquer outra equipe, meus amigos, como qualquer outra equipe, precisa de reforços pontuais. Tem uma posição ou outra que tá carente. Tem que trazer um camisa 9. Eu não confio no Ronaldo. Mas o time é bom. Então, assim, às vezes a sensação que eu tenho é que o torcedor acredita mais no Bahia do que o próprio elenco. Parece que o elenco quer sempre ter uma bengala para sustentar as atuações ruins. Se esse elenco acreditar que pode, se esse elenco já tivesse acreditado ano passado, na minha concepção teria ganho a Copa do Brasil. Teria ganho. É porque eles não acreditaram. Não acreditaram. Então, falando especificamente do jogo de hoje, o Barcelona entrou recuado, até criou as primeiras oportunidades, finalizou para fora, aí depois botou todo mundo para trás, jogou com 11 atrás, o Bahia muito paciente, trocando passes, e de um lado para o outro, e buscando a melhor jogada. Irmão, o Everton Ribeiro não anda, ele desfila. Inacreditável. Todas as bolas que passam pelos pés do Everton Ribeiro, elas culminam com jogadas perigosas de gol. Seja num drible, seja numa finalização, seja num passe. Onde o Everton Ribeiro coloca a mão dele ali, acaba gerando possibilidades boas de gol, né?
E aí o Bahia foi sem força nenhuma, foi fazendo o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, e merecidamente conseguiu uma vitória que, se não tivesse perdido tantos gols, seria ainda mais contundente. Ainda mais contundente. Se o Bahia não tivesse perdido tantos gols como perdeu, eu tenho certeza absoluta que teria sido ainda mais contundente. Eu coloco 8 aí 9. 8, 9, porque perdeu gols. E esses gols perdidos passaram muito aí pelo William José. Passaram muito pelo William José, que infelizmente está dando mostras de que não vai conseguir dar conta do recado. Está dando mostras. Porque a bola que ele pegou, o jogo estava 0-0 ainda, a bola que ele pegou, sem goleiro, teve que amaciar ela, trazer para a esquerda, ajeitar o corpo, ainda assim deu tempo para finalizar e finalizou no meio do gol em cima do defensor. Isso para mim é mostra de atacante que está sem confiança. Entendo, início de temporada, sem ritmo de jogo, beleza, mas precisa ter alguém no banco de reservas para tirar essa comodidade, para mostrar para ele, ó, se você não jogar, se você não colocar essa bola para o fundo da rede, você pode ter certeza absoluta que vou ter um cara no banco esperando para tomar a sua posição. E outra coisa que eu queria falar também foi o gol que levou o Ronaldo. Eu sei que para grande parte dos canais, para grande parte da imprensa, isso vai passar batido, e eu até entendo isso passar batido perante um placar de 5-1. Só que da mesma forma que eu falo, era o Barcelona de Ilhéus, para falar que foi uma belíssima partida, que goleou, a forma que tinha que golear mesmo, eu preciso falar também que era o Barcelona de Ilhéus para tomar um gol como esse. Porque uma hora não vai ser o Barcelona de Ilhéus. Uma hora vai ser o Palmeiras, uma hora vai ser o Flamengo, uma hora vai ser um time da Argentina e uma Libertadores da América. E esse tipo de gol pode colocar tudo a perder. Não é que ele não sabe agarrar, não é que ele é ruim, não é que ele é fraco. É o típico gol que ele estava, não digo nem desatento, mas estava nem desatento nem soberbo, mas estava achando que beleza, um chutezinho eu vou pegar e dane-se, sabe? Não estava com o mental focado no lance. Achou que ia pegar de qualquer jeito, achou que ia fazer a defesa, e isso aí coloca tudo a perder. Hoje o Bahia ganhou de 5-1. Amanhã um gol como esse, aos 44 minutos do segundo tempo, elimina o Bahia de uma Copa do Brasil ou de uma Libertadores. Um gol como esse, fora de casa, faz com que o Bahia perca 3 pontos ou perca 2 pontos, que lá na frente pode culminar com a perda de um título. Então, assim, a gente precisa não pode tomar esses gols, Ronaldo. Não pode tomar esses gols. O William José fez o seu gol, mas você precisa ser mais contundente. Tá muito lento na hora lá da finalização, mas eu não quero rodear o que foi essa atuação hoje. Eu não quero basear o que foi essa atuação hoje nos erros. Eu quero basear nos acertos. E eu fiquei muito feliz pelo que eu vi hoje. Fiquei extremamente feliz com a atuação do Bahia hoje. Todo mundo brigando pela bola. Gostei muito do lado direito. A gente sabe que o Roman estreou muito bem, mas temos que falar também que o Gilberto jogou bem também hoje, fazendo novamente aquela dupla com o Ademir, que jogou bem também. O lado esquerdo, o Luciano Juba, mostrando mais uma vez que, se precisar, ele consegue jogar de ponta esquerda. Eu falei isso aqui várias vezes e várias vezes. Ceni, para de ficar inventando. Iago Borducci de esquerda, porra. Bota o Zé Guilherme, ou senão bota o Juba ali de ponta esquerda quando precisou. O Juba sabe jogar, ele é ponta esquerda, ele pisa na área, ele finaliza como poucos. Como poucos. E eu não sei o que passava na cabeça do Rogério Ceni, que ao invés de botar o Juba ali, ele botava o Iago Borducci de ponta. Agora tem jogadores ali na esquerda que vai dar conta do recado. Eric Pulga, Sanabria. Hoje ainda deu o tempo de estrear o Kik, né? Para tirar ali o ranço de entrar em campo. Não mostrou muita coisa, né? Não deu tempo dele mostrar muita coisa, mas ele acabou estreando aí na partida de hoje. E o que joga o Furquinho? Corinthians, olha para mim, Corinthians. O que joga o Furquinho, irmão? Vocês tinham razão, Corinthians. Que vocês continuem assim, revelando bons jogadores e reforçando outras equipes que pagam em dia, que tem um projeto sério. O que joga esse moleque de 16 anos, cara? O que joga esse moleque de 16 anos? Ah, Jana, mas tá muito novo. Tá muito novo. Mas é isso aí, irmão. O Hendrick tá lá decidindo o jogo na França. Vinícius Júnior foi para lá cedão. Estevão tá lá jogando lá na Inglaterra cedo, já tava decidindo pelo Palmeiras. Se o moleque joga bola, dane-se que ele tem 16 anos, bota ele para jogar, e o moleque joga bola. Ele não tem medo. Ele parte para cima, ele dribla, ele não tem medo.
Não tem medo, sabe? Vai ajudar demais o Bahia. Se o Rogério Ceni tiver, se o Ceni ele tiver coragem de quando olhar e falar assim, opa, Eric Pulga, tu não tá bem não, hein? Perdeu a vaga pro Juan Pablo. Ah, o fulano não tá bem não, hein? Perdeu a vaga pro Se tiver coragem esse ano, esses meninos vão ajudar pra caramba. Pra caramba o Bahia. O Rondinelli tá botando aqui uma palavra, não era bem essa palavra, Rondinelli, que eu tava buscando, mas era mais ou menos isso. O Ronaldo, naquele lance, estava meio que desligado no jogo. Essa é a pura realidade. Meus amigos, muita gente vai tentar diminuir o discurso, né? Muita gente vai tentar falar assim, ah, mas era o Barcelona de Ilhéus. É, irmão, era o Barcelona de Ilhéus. E o Bahia foi lá e fez a obrigação dele. Deu-lhe uma porrada no Barcelona de Ilhéus. Ponto. Foi lá e fez a obrigação deles. E tem times que não estão fazendo com as suas obrigações de ir lá e ganhar um time pequeno. Um exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo amanhã vai ter que jogar a vida aí contra o Vasco para não ir para o quadrangular que vai brigar pelo rebaixamento ou não. Evidentemente não vai cair, mas tá passando sufoco contra o Bangu, contra o Madureira, contra o Volta Redonda. Tá? Então o Bahia deu mostras hoje, meus amigos, o quanto que é um time qualificado e que precisa de alguns reforços. E a gente bate na tecla aqui, né? A gente não é profissional do futebol, não. Mas a gente não é burro, né, meus amigos? Aqui não tem ninguém burro, né, meus amigos? Quantas vezes nós falamos aqui, precisa de um goleiro, precisa de um centroavante. Quantas vezes o torcedor bateu na tecla, cadê o 9? Cadê o goleiro? E mais uma vez a gente está vendo que hoje as posições, mesmo tendo jogadores das posições, mas que ainda o torcedor não confia, é o 9 e o goleiro. É o 9 e o goleiro. A gente não sabe a que ponto vai estar o João Paulo, se o João Paulo chega para poder brigar pela titularidade ou não. Mas num jogo soberbo como esse de hoje, teve duas posições que o torcedor ainda ficou meio assim. Foi o gol e a posição de centroavante. Né? Essa é a questão. Mas uma vitória importante. Eu tenho certeza absoluta que lá do outro lado, lá no Barradão, o técnico do Vitória, Jair Ventura, já deve estar assim, e agora? Como é que eu faço? A cavalaria voltou. Como é que eu faço? Final de semana tem Bavi, meus amigos. E o Rogério Ceni foi acertadíssimo, foi assertivo em colocar os jogadores para ter minutagem, para não chegar já no Bavi seco, né? Botou aí no jogo de hoje, deram um show e a moral ó, lá em cima para poder enfrentar o Vitória na próxima rodada do Campeonato Baiano. E não tem blá blá blá, não tem hipocrisia não. O Bahia é muito favorito no Bavi. Extremamente favorito no Bavi. Mas a gente sabe que é Bavi. E às vezes o favorito não vence. Então se entrar com esse pensamento, com essa atitude, com esse vigor físico, com essa organização que vem demonstrando nesse início de temporada, o Bahia ele consegue uma vitória com tranquilidade, porque eu vou falar baixinho que o time do Vitória é muito ruim. É muito ruim. O Bahia, tecnicamente, está muito acima. Só que tem uma coisa que às vezes complica um Bavi. Né? O excesso de vontade contra a falta de vontade. Não adianta o Bahia ter um time soberbo, não adianta o Bahia ter um time extremamente bom, enfrentar uma equipe como Vitória e entrar perdendo na vontade. Às vezes a vontade sobressai a técnica. Né? Mas clássico é clássico e vice-versa. E vamos aguardar aí o próximo final de semana. De repente o Rogério Ceni bota um time mais mesclado, não vai com 100% dos jogadores que entraram hoje, para tirar um pouco do peso desse clássico. E eu vou continuar batendo na mesma tecla aqui para vocês de que Campeonato Baiano para o Bahia é uma pré-temporada de luxo. Hoje o Bahia é muito maior do que o Campeonato Baiano. Tá bom? Deixa o like, inscreva-se aqui na Gol, que é importante demais pra gente, é muito importante pro crescimento aqui do nosso canal, meus amigos. Beleza?